aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar de um livro que eu já devia ter falado faz algum tempo. É que eu demorei muito pra ler, mais do que eu normalmente demoro. Vocês podem culpar as fanfics, tá? Tudo culpa de fanfic. Hoje nós vamos falar de Coraline, um dos livros mais famosos do Neil Gaiman e que eu não tinha lido ainda. Pois é. Bom, eu li poucas coisas do Neil Gaiman, mas o pouco que eu li eu gosto muito. Então eu tava empolgada pra ler o Coraline. O livro conta a história de uma menina chamada Coraline, que todo mundo erra o nome o tempo todo. Coraline, eu sei como você se sente. Todo mundo me chama de Clarissa e todo mundo escreve meu nome com 2 S. É com C. Pois é. A Coraline se mudou pra essa casa com os pais. Ela tá conhecendo o lugar ainda. E ela tá de férias da escola, então ela tá meio entediada, porque os pais dela não podem ficar dando atenção pra ela 24 horas por dia e etc. E a Coraline, ela gosta de explorar os lugares, então ela resolve fuçar a casa dela um dia que tá chovendo muito. Só que aí ela descobre uma porta e ela vai parar numa outra parte da casa dela, que é uma parte que ninguém sabia que tinha. E lá ela encontra uma outra versão do pai e da mãe dela que é meio bizarra. E aí ela tem que se virar e se livrar desse mundo estranho que ela entrou. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Neil Gaiman falando que ele queria escrever uma história para criança, mas que fosse de terror. E aí daí veio a ideia de Coraline, né? E eu não sei se eu diria que isso é bem um livro para criança, sei lá, é um pouco estranho, porque a linguagem é meio infantil, tipo, uma criança poderia ler, mas ao mesmo tempo talvez fosse muito terror pra uma criança, eu não sei bem, mas eu confesso que eu gostei desse jeito que ficou. Como eu já falei na crítica do Sandman, uma coisa que o Neil Gaiman faz nas obras dele, eu sempre gosto, é que ele descreve o sobrenatural e a parte gótica fantástica como se fosse algo natural daquele lugar, né? Ele não fica explicando de onde isso veio e dando 1 milhão de explicações, não. Ele descreve de uma forma até simples e funciona naquele universo. Eu gosto muito disso. A Coraline é uma personagem super carismática, é uma criança que, enfim, ela é uma criança como qualquer criança que é curiosa e quer saber o que tá acontecendo e tem medo como toda criança, e ela é muito esperta, muito esperta. Coraline é mais esperta que eu tenho certeza. Eu nunca teria feito o que ela fez durante o livro. Então é muito legal ver como ela vai resolvendo os problemas que ela vai encontrando durante o livro, né? O livro é bem curtinho, ele tem... Quantas páginas tem? Ele tem 184 páginas, então ele é bem curtinho. E a leitura dele é fácil, mas eu confesso que pra mim demorou um pouco pra pegar o ritmo, né? Tanto que eu demorei pra ler. Tudo bem que boa parte, como eu falei, foram fanfics, mas eu também demorei um pouco pra pegar o ritmo do livro. De qualquer forma, ele é bem facinho de ler, ele é divertido, ele flui. Às vezes tem uma hora ou outra que você tá um pouquinho cansado, mas passa rápido. Às vezes quando eu leio uma coisa e uma mensagem me pega muito assim, eu preciso parar um pouco e tipo dar uma passeada. Porque é tipo um negócio que eu leio e falo, uou, e aí eu preciso absorver a coisa. Que inclusive aconteceu várias vezes com Sandman, e aí aconteceu com Coraline de novo, né? Tem uma parte do livro que ela fala, você ser corajoso é quando você tá morrendo de medo, mas você faz do mesmo jeito. E eu fiquei, nossa, tipo... Eu já tinha ouvido isso, né, em outros lugares, mas não sei porque isso me pegou. Então é uma leitura muito divertida, é uma leitura rápida, tem várias mensagens, é muito legal ver como é que a Coraline enfrenta as coisas. E uma coisa que também eu gosto muito que o Neil Gaiman faz, ele cria essa atmosfera gótica, então é uma história de criança, um conto de fada para criança, só que gótico. E as coisas que descrevem no livro, elas são bem perturbadoras. Por isso que eu falo que às vezes eu fico, gente, não sei se isso aqui é muito bem pra criança. Que tem umas coisas que você lê e você fica, uou, tipo, dá medo. Aquela segunda mãe dela, gente, eu não quero nunca encontrar essa segunda mãe. Eu já tenho uma mãe, obrigada. Então se você quiser uma leitura mais rápida assim e não se importar com ela ter uns tons infantis, eu sugiro Coraline, foi muito divertido. Não é a minha história favorita do Neil Gaiman,
mas eu gostei de ler, apesar de ter demorado mais do que eu devia. Como sempre, essa foi a parte sem spoilers e agora eu vou falar dos spoilers. Vamos lá aos spoilers. Um conceito que eu gosto muito do livro é que o mundo da Coraline, né, que seria o mundo real, e o mundo, do pesadelo, vou chamar assim, eles nunca se encontram. Nunca... A única coisa que atravessa entre os dois mundos é a Coraline e o gato. Apesar da outra mãe falar que tá com os pais da Coraline, você nunca vê, tipo, ela realmente prendendo os pais reais da Coraline. E aí que eu fiquei pensando, né, será que isso realmente aconteceu? Será que foi uma coisa da cabeça dela? Pouco importa, na verdade, né, se realmente tinha essa dimensão bizarra na casa dela ou se ela imaginou tudo. Eu acho que o quanto a Coraline aprendeu e o quanto ela cresceu de ter enfrentado a outra mãe e ter conseguido, sabe, destruir ela só com esperteza, eu acho que tudo que ela cresceu ali, pouco importa se realmente aconteceu ou não. Também tem uma coisa que o livro fala, e aí eu não vou falar com muita certeza porque eu li em inglês. A impressão que eu tenho é que ao longo da história, tipo, no começo, a outra mãe parecia ser exatamente a mãe da Coraline, só que com os botões no lugar dos olhos. E aí no final, a Coraline fala que tá completamente diferente, que ela não sabia como ela confundiu. Eu achei interessante isso, tipo, aí de novo, eu não sei se é por causa do inglês e eu tô falando alguma bobagem, mas eu achei interessante que uma coisa que era exatamente a mãe dela no final... foi mudando, né? E eu acho que não foi mudando porque simplesmente a outra mãe, sei lá, esqueceu de colocar a aparência da mãe da Coraline. Eu acho que foi mudando porque a Coraline foi vendo a verdade, né? Porque no começo ela achava que aquele lugar era mó legal. E aí depois ela foi vendo que não, essa galera vai me fazer mal. Então é como se as ações fossem revelando quem você é por dentro, sabe? Tipo, porque quando você conhece uma pessoa, você sabe muito pouco dela, você sabe o que você vê por fora. É até tipo, essa pessoa parece legal, essa pessoa parece ser chata, essa pessoa parece ser grossa, enfim. E aí ao longo que você vai conhecendo, vendo as atitudes, você, né, aquela aparência não te engana mais, né? E aí eu senti que no livro eles meio que colocaram as coisas, tipo, o que a Coraline foi descobrindo e foi aparecendo na aparência da outra mãe. E eu sei lá, eu gosto desse conceito. Falando em terror, eu lembro que uma vez, eu não sei se eu li, se eu ouvi, se eu vi, enfim, eu lembro que alguém tava, em algum momento, alguém estava explicando como é que funcionava a questão do terror, né? Que tem elementos... No filme de terror tem certos elementos que se repetem, assim como em todo gênero. E normalmente, pelo menos nos primeiros filmes de terror, havia alguns fatores que se repetiam, porque são meio que coisas primárias do nosso subconsciente que fazem com que a gente fique com medo. E uma delas é a questão da mãe, né? Porque tem aquela coisa, né? Você tá com medo, você tá chorando, não sei o que, você corre pra sua mãe. E nos filmes de terror, às vezes a mãe era morta ou a mãe, sei lá, era possuída. Não sei, não assisto muito filme de terror, tenho medo, mas enfim. Os filmes de terror vão lá e meio que cortam a imagem da mãe, meio que pra tirar esse seu pilar de segurança, né? E, se não me engano, são 3 coisas, mas a mãe era uma deles, com certeza. E aí eu lembro que eu tava lendo esse livro e pensando que, tipo, baseado nisso, que no nosso subconsciente a nossa mãe é meio que um dos pilares da segurança. Claro que não pra todo mundo, né? Não é todo mundo ter uma relação boa com a mãe, mas, enfim. E aí é interessante que a vilã, a coisa que dá medo é a própria mãe, né? E pra uma menina, pra uma criança, né? Pra uma criança que inclusive mostra no livro, ela tem medo que os pais rejeitem ela quando a outra mãe fica, seus pais não sentem falta de você, não sei o quê. E também a questão dos olhos serem botões, eu acho que o simbolismo foi muito legal, né? Os olhos são janelas da alma, enfim, a gente já ouviu 1 milhão de simbolismos sobre os olhos. E a princípio essa é a única coisa que a Coraline vê que tem de errado, né? E a outra mãe quer costurar um botão no olho da Coraline, que já é um conceito meio bizarro, né? E sei lá, né? Essa coisa de abrir os seus olhos é uma coisa, tipo, ver a verdade. Então, se você vai colocar uma coisa na frente do seu olho, tipo, sei lá, um botão, você vai meio que deixar de ver a verdade, né? A mãe da Coraline quer meio que tirar isso, meio que essa liberdade dela, essa capacidade dela de ver o que tá acontecendo pra controlar a Coraline, né? Então, assim, eu não vou ficar falando de todo o simbolismo aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas
Tem várias coisas que eu acho muito legal que o Neil Gaiman faz, não só ele e outros autores, e eu acho que funciona muito bem, principalmente nesse tipo de literatura mais gótica. Mas pra mim, a grande mensagem do livro mesmo foi essa coisa de superar seus medos mesmo você estando com medo. A Coraline fala em vários momentos pra si mesma que ela tá com medo, mas como ela mesma disse, quando ela faz com medo é que ela é corajosa. Então, Coraline, você é muito corajosa. Não se esquece de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal, acessar o blog e curtir a página do Facebook. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.